Nesta aula, vamos ver algumas das mais comuns métricas de quantificação de biodiversidade, como riqueza de espécies e endemicidade, além de métricas de diversidade filogenética. Uma das métricas mais conhecidas de se quantificar a biodiversidade é a riqueza em espécies, que é basicamente contar o número de espécies em uma dada unidade de área. Assim, uma das formas mais comuns é: vejam no nosso exemplo aqui, as espécies estão distribuídas na ilha. Então, se eu coloco uma grade artificial para regionalizar a ilha em unidades amostrais, eu consigo quantificar em uma única quadrícula quantas espécies ocorrem ali e em todas elas. Assim, eu consigo comparar as áreas a partir do número de espécies que são observadas em cada local, o que nós chamamos de riqueza de espécies. Para realizarmos o mapeamento da riqueza, ou seja, do número de espécies, e a interpolação desses valores espacialmente, devemos abrir a aba do Biodinâmica, localizar a função de riqueza de espécies, adicionar essa função arrastando ela para a área de trabalho do Dinâmica. Ao abrir a função, escolhemos no primeiro campo nossa tabela padrão de ocorrência de espécies, na qual a primeira coluna indica o nome das espécies pelo nome SP da coluna, seguida de x e y, que são as coordenadas dos pontos de ocorrência das espécies. Essas coordenadas devem estar em graus decimais. Vamos utilizar como exemplo o nosso dado de exemplo do Biodinâmica. Iremos utilizar a tabela SPData. Devemos escolher em qual pasta os resultados serão salvos. Devemos escolher um arquivo shapefile para servir como máscara, indicando a área de estudo. Vamos utilizar também os nossos dados de exemplo do Biodinâmica, a pasta mask e o arquivo mask.shp. Aqui devemos escolher o tamanho dos hexágonos que serão utilizados para calcular a riqueza. Vamos escolher aqui nesse exemplo hexágonos de 1,5 graus. Aqui marcamos se queremos ou não que sejam salvos os arquivos de hexágono e de cada interpolador. Vamos escolher todos nesse exemplo. Na aba avançada, você pode escolher a resolução do raster de saída, do raster interpolado, o número mínimo de amostras, ou seja, qual valor que você irá utilizar, na qual abaixo desse valor as amostras por hexágono serão excluídas da análise. Isso é particularmente interessante quando existem grandes diferenças amostrais nos dados. Aqui são os parâmetros específicos de cada interpolação. Para maiores detalhes desses parâmetros, vejam a apostila do Biodinâmica e os vídeos sobre interpoladores. Vamos agora rodar a análise. Após o término da análise, serão salvos na pasta diversos arquivos raster correspondentes a cada interpolação que foi realizada e ao mapa de hexágonos, um teste de Moran-I que indicará o valor de autocorrelação espacial entre as amostras de riqueza, ou seja, entre cada hexágono. Isso é importante porque a premissa dos interpoladores aplicados aqui é que a variável interpolada apresente uma autocorrelação espacial muito forte. Esse dado de riqueza do centroide, que apresenta o valor da riqueza e as coordenadas do centroide dos hexágonos. Esse dado é bastante útil caso você queira utilizar outros interpoladores disponíveis no Biodinâmica para interpolar esse dado. E figuras no formato PDF. Essas figuras indicam, em tons de vermelho mais fortes, os locais mais ricos, em tons mais claros, os locais com menos espécies. Apesar da riqueza ser uma métrica amplamente utilizada para se quantificar a diversidade biológica, o número de espécies é altamente relacionado ao esforço amostral, principalmente nas regiões tropicais. Sendo este um problema bastante sério para se quantificar a riqueza em espécies, uma técnica disponível no Biodinâmica é a reamostragem de riqueza, que simula uma amostragem uniforme para quantificar a riqueza relativa entre as áreas. Como essa análise é realizada? A partir de unidades amostrais, aqui no exemplo quadrícula, podemos quantificar quantos registros existem em cada quadrícula. Então, assumimos um limiar mínimo de um determinado número de registros. Esse limiar é arbitrário, mas não deve ser um valor muito baixo, uma vez que dentro dele será realizada a reamostragem. Então, no nosso exemplo, iremos eliminar quadrículas que apresentem menos de 50 amostras. Agora, vamos sortear dentro de cada quadrícula que restou um determinado número de amostras, por exemplo, 20 amostras.
Então, é realizado um sorteio e nós quantificamos dentro dessa quadrícula quantas espécies são localizadas dentro dessas 20 amostras. Nesse caso, 15. Realizamos novamente o sorteio nessa mesma quadrícula. Agora encontramos 12 espécies. Outro sorteio, 17, e assim por diante, até obtermos, após diversas rodadas de reamostragem, um valor médio da riqueza de espécies nessa subamostra. Ou seja, dentro de 20 amostras que foram retiradas sucessivas vezes, por exemplo, 1000 vezes, dessa mesma quadrícula, obteve-se o valor de 13,5 como a riqueza média observada nesse local. Como todas as quadrículas aqui irão ser sorteadas com o mesmo número de amostras, agora, independente dessas quadrículas apresentarem mais ou menos registros, elas serão sorteadas com o mesmo número de amostras. Então, haverá uma uniformização da amostragem. E agora nós teremos um valor relativo da riqueza de espécies entre as quadrículas. Para realizar a análise da reamostragem de riqueza, iremos abrir a aba do Biodinâmica no Dinâmica, localizar a função reamostragem de riqueza de espécies, adicionar a área de trabalho do Dinâmica. Ao abrir a função, escolha uma tabela com os pontos de ocorrência das espécies, no formato padrão do Biodinâmica. SP para espécies, não utilizando espaço para separar o gênero do epíteto, seguido de x e y, coordenadas em graus decimais das longitudes e latitudes de cada ponto. Vamos utilizar como exemplo os dados do Biodinâmica, dados de exemplo do Biodinâmica. Iremos utilizar então a planilha spdata.csv. Devemos escolher uma pasta para que os resultados sejam salvos. Devemos escolher uma máscara no formato shapefile para indicar os limites da área de estudo analisada. Vamos utilizar os dados de exemplo do Biodinâmica. Vamos utilizar mask.shp. Aqui escolhemos o número de reamostragens que serão realizadas, ou seja, o número de vezes que o modelo de reamostragem será rodado. Nesse exemplo, rodaremos 1000 vezes essa análise para extrair as médias das riquezas reamostradas. Aqui escolhemos o número mínimo de amostras em cada hexágono que será utilizado. Lembrando que, como se trata de uma análise de reamostragem que tenta simular uma amostragem uniforme em todo o território de análise, então o valor não deve ser muito baixo, já que serão retiradas amostras a partir desse valor. Aqui iremos escolher 50 como valor mínimo. Dentro desses 50 registros mínimos que todos os pixels terão que ter, nós iremos amostrar um determinado valor, que nesse exemplo será de 10 amostras. Ou seja, dentro de no mínimo 50, que serão os hexágonos com menor número de amostras, será sorteado 10 amostras para contabilizar o número de espécies, e isso será repetido 1000 vezes para se extrair a média. Agora escolhemos qual o tamanho do hexágono que será utilizado. Aqui vamos utilizar de 1.5. Aqui escolhemos se será salvo o mapa de hexágonos e cada tipo de interpolação. Vamos escolher todas. Na aba avançada, você escolhe o tamanho do raster de saída e os parâmetros específicos da interpolação. Para mais detalhes desses parâmetros, veja o manual do Vamos rodar a análise. Ao término da análise, será salvo na pasta diversos arquivos raster representando os valores interpolados, o teste de Moraí para verificar se o valor reamostrado pode ser interpolado pelos interpoladores, já que eles têm como premissa a autocorrelação espacial forte, como é o caso deste. Este arquivo com os dados brutos dos valores da reamostragem por coordenada, que permite a interpolação por outros interpoladores, como o GLM, e alguns arquivos PDF, que são figuras, permitem uma rápida visualização do resultado reamostrado, como nesse caso ou nesse, indicando que as áreas tidas como maior riqueza são essas áreas de tons de vermelho mais escuro. Outra medida de diversidade amplamente utilizada é a diversidade filogenética. Essa métrica tenta estimar a informação evolutiva de cada local. De forma similar à riqueza de espécies, nós podemos utilizar uma grade para criar amostras. Em uma dada amostra, nós iremos quantificar o comprimento de ramo total das espécies ali contidas. Podemos também pegar outra amostra e, ao avaliar estas áreas, nós simplesmente iremos quantificar
o somatório dos comprimentos de ramo em cada área. Aqui, em vermelho, o somatório do comprimento de ramo da área vermelha. Aqui, em azul, o somatório do comprimento de ramo da área azul. Dessa forma, quantificamos quanto de informação evolutiva, filogenética, está em cada área amostrada. Para realizar a análise de diversidade filogenética, vá na aba do Biodinâmica, encontre a função PhyloDiversity, adicione ela à área de trabalho do Dinâmica. No primeiro campo da função, busque uma planilha que contenha os dados das espécies no formato padrão do Biodinâmica, com a primeira coluna com as espécies, SP, seguida da segunda e da terceira coluna com X e Y, longitude e latitude em graus decimais. Vamos utilizar aqui os dados de exemplo do Biodinâmica. Então vamos utilizar a planilha SPData. Como estamos calculando um índice de diversidade filogenética, é necessário uma árvore filogenética. Nesse campo, iremos adicionar uma árvore filogenética no formato TRE NewWiki. Como estamos utilizando os dados de exemplo, vamos escolher a árvore PhyloData. Devemos escolher aqui agora a máscara que irá limitar a área de estudo, limitar a área que será analisada. Vamos utilizar o dado de exemplo mask.shp. Agora escolhemos a pasta na qual os resultados serão salvos. Devemos indicar se a nossa árvore possui ou não comprimentos de ramo. Nesse caso, sim. Se você quer salvar os resultados em hexágonos, você também deve escolher o tamanho dos hexágonos, já que essa é a nossa unidade amostral, aqui no caso 1,5 graus, e quais interpolações serão realizadas. Na aba avançada estão os parâmetros relativos às interpolações. Para maiores detalhes sobre esses parâmetros, vejam a apostila ou os vídeos sobre interpolação, o tamanho da célula de saída e o número mínimo de amostras que será utilizado na análise. Esse número mínimo corresponde ao número mínimo por hexágono. Caso hajam menos amostras do que o indicado aqui, esse hexágono será excluído da análise. Agora podemos rodar a análise. Como resultado, a pasta que escolhemos terá diversos arquivos de report, além de figuras e diversos rasters. Esse arquivo Moran report irá indicar o valor do índice Moran para os valores de diversidade filogenética. Isso é importante, pois os interpoladores aqui utilizados têm como premissa a existência de autocorrelação espacial, que, como vemos por esse valor, foi forte nos dados, indicando que eles podem ser, de fato, interpolados. Essa planilha, PD-Centroid, é a planilha que permite que você possa interpolar depois esses dados por qualquer outro interpolador. Aqui temos os rasters e aqui as figuras salvas em PDF para uma visualização rápida dos resultados. Aqui podemos ver o mapa de diversidade filogenética. Outra medida de diversidade biológica comumente utilizada é o endemismo. No entanto, o conceito de endemismo é relativo e muitas vezes difícil de ser mensurado. Entretanto, existem diversos índices de endemismo e aqui veremos um deles. Vamos imaginar o seguinte: nessa ilha com todas essas espécies, iremos focar a atenção, por enquanto, em uma única espécie. Note, essa espécie ocorre em toda a ilha. Como quantificar o quão endêmica ela é? Iremos utilizar um índice de endemismo. Esse índice, o índice de pesagem de endemismo, considera o endemismo como uma função que é o inverso, ou seja, 1 sobre a distribuição da espécie. Dessa forma, quando olhamos para toda a biota de um local, realizamos o somatório em cada unidade amostral desse índice de cada espécie. Podemos pensar num caso extremo, como uma espécie que for restrita a um único local, ela apresentará o índice 1, pois, estando restrita a um único local, o cálculo do seu índice será 1 sobre 1, que é 1. Esse somatório do índice de endemismo, ele identifica a endemicidade dos locais, ou seja, quantas espécies de distribuição restrita existem em cada local ou a média desses valores. Para realizar a análise de endemicidade, ou seja, identificar os locais que apresentam maior número de espécies endêmicas, o Biodinâmica dispõe da análise de pesagem de endemismo. Para realizar essa análise, vamos na aba Biodinâmica, na função pesagem de endemismo.
No primeiro campo dessa função, devemos escolher uma tabela que contenha o nome das espécies com a coluna SP, seguido de x e y, ou seja, longitude e latitude. Vamos utilizar os dados de exemplo do Biodinâmica. Assim, vamos escolher a planilha SPData. Devemos escolher uma pasta na qual os resultados serão salvos, escolher uma máscara no formato shapefile para indicar qual área será utilizada para o cálculo e para a interpolação dos dados. Vamos utilizar a máscara de exemplo do Biodinâmica, mask.shp. Devemos escolher o tamanho do hexágono utilizado nas análises. Aqui utilizaremos de 1.5. Escolher quais interpoladores serão utilizados. Aqui vamos usar todos. Na aba avançada, escolher a resolução do raster de saída, número mínimo de amostras por hexágono, ou seja, valores abaixo desse, no exemplo aqui 10, serão excluídos. Ou seja, se um hexágono tiver menos de 10 registros, ele não será analisado. Isso é útil para dados que apresentam grandes diferenças amostrais. Aqui são os parâmetros específicos de cada uma das interpolações. Para maiores detalhes sobre ela, veja o manual do Biodinâmica, a apostila, e os vídeos sobre os interpoladores. Agora podemos rodar a análise. Ao término da análise, serão salvos diversos rasters na pasta, um arquivo indicando o índice Moraí de cada um dos índices calculados de pesagem de endemismo. Isso é importante, pois a existência de autocorrelação espacial forte nos valores interpolados é uma premissa dos interpoladores aqui utilizados. Além disso, será salvo uma planilha com os valores brutos da métrica, no caso aqui a pesagem de endemismo, para que possa ser interpolado por outro interpolador qualquer, como o GLM, por exemplo. E vários arquivos PDF que são os valores interpolados num mapa, para você poder visualizar rapidamente. Os arquivos seguidos de WE utilizam o índice de pesagem de endemismo, o somatório desse índice por hexágono. Os arquivos seguidos de min.WEI são feitas as médias desse índice em cada hexágono. E os arquivos com CWEI são os arquivos que usam o índice corrigido de pesagem de endemismo. Ao abrir esse arquivo, você irá visualizar o mapa que indica as regiões que têm maior número, no caso do CWE e do WE, de espécies endêmicas daquele local, maior somatório dos índices. Uma outra medida de endemismo é a medida de endemismo filogenético. Nessa medida, observamos não as espécies, mas as linhagens. Então, linhagens maiores restritas a locais menores são mais endêmicas. Dessa forma, o índice de endemismo filogenético irá quantificar, na verdade, a proporção da informação evolutiva presente naquela área, ou seja, como o exemplo aqui das espécies que estão em amarelo, será quantificado qual a porcentagem em relação à árvore inteira que esse ramo representa, sobre a área que esse ramo representa. Assim, se em uma dada área existir um conjunto de táxons que represente toda a árvore evolutiva, ou seja, representa 100% da informação evolutiva, representado aqui por 1, e estiver restrito a um único local, esse local receberá o índice 1 de endemismo filogenético. Para mais detalhes sobre o índice de endemismo filogenético, leia esse artigo que descreveu o índice. Diversas aplicações desse índice já foram realizadas. Esse índice também já foi amplamente utilizado em diversas publicações científicas. Para realizar a análise de interpolação de endemismo filogenético e mesmo a análise de hexágonos de endemismo filogenético, vamos na aba Biodinâmica, Phyloendemism. Devemos adicionar essa função à área de trabalho do Dinâmica. Ao abrir a função, no primeiro campo, devemos adicionar a tabela de ocorrência das espécies, no formato padrão do Biodinâmica, ou seja, na primeira coluna SP, o nome das espécies, sem espaço, utilizando apenas underline para separar o gênero do epíteto, seguido de longitude e latitude em graus decimais, nomeadas de x e y. Vamos utilizar aqui como exemplo os dados de exemplo do Biodinâmica. Vamos utilizar a planilha SPData. Como
essa análise é de endemismo filogenético, vamos escolher uma árvore. Essa árvore filogenética deve ter a extensão TRE e deve estar no formato NeWiki. Vamos utilizar nossa árvore de exemplo, Phylodata. Devemos escolher agora uma máscara Shapefile para limitar a área de estudo. Vamos usar a nossa máscara de exemplo na pasta mask.shp. Agora, devemos escolher a pasta na qual os resultados serão salvos. Devemos escolher o tamanho dos hexágonos que serão utilizados como unidade amostral para análise, indicar se a árvore filogenética apresenta ou não comprimento de ramos, nesse caso sim. Caso não apresente, será atribuído o valor de comprimento de ramo entre cada nó igual a 1. Agora escolhemos quais formas de interpolação serão utilizadas. Aqui marcaremos todas. Na aba avançada, escolhemos o tamanho da célula dos rasters de saída, o número mínimo de amostras utilizado, ou seja, com esse limiar eu posso excluir alguns hexágonos que apresentam poucas amostras. E aqui, os parâmetros específicos de cada forma de interpolação. Para maiores detalhes sobre esses parâmetros, vejam a apostila do Biodinâmica ou os vídeos sobre interpoladores. Agora podemos rodar a análise. Ao término da análise, diversos arquivos são salvos na pasta. PDFs com as figuras dos mapas, diversos rasters com os resultados e alguns reports em CSV. O primeiro deles, Moran-I, indica o valor do índice Moran-I de autocorrelação espacial para a variável endemismo filogenético. Isso é importante, pois a existência de autocorrelação espacial forte nos dados é uma premissa para os métodos de interpolação utilizados. Aqui temos uma tabela com os valores brutos do endemismo filogenético que podem ser utilizados para outras formas de interpolação, como GLM, SAR ou krigagem universal. Aqui temos então os mapas dos valores interpolados. Aqui é um mapa de endemismo filogenético interpolado.